cheio do Espírito Santo, nós bendizemos, nós falamos bem de quem nos amaldiçoa, como diz Mateus. Cheio do Espírito Santo, nós oramos pelos que nos perseguem, porque ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de alegria, é ser cheio de esperança, é ser cheio da vida de Deus, meu irmão, que pode todas as coisas. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de otimismo. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é saber que a sua vitória é uma questão de tempo e ela vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Você crê? Aleluia. Então, ser cheio do Espírito Santo, nós fazemos coisas que o Estevão fez. Estevão, lá em Atos capítulo 8, sabe o que esse homem fez? Estevão, Saulo levou ele para ser apedrejado, foi responsável pela morte de Estevão. Mas diz a Bíblia que, cheio do Espírito Santo, as pessoas olharam para o rosto de Estevão, e ele, cheio do Espírito Santo, viram o rosto como de um anjo. Oh, meu irmão, cheio do Espírito Santo, nós nos parecemos mais com Jesus. Cheio do Espírito Santo, nós parecemos mais com o anjo. Cheio do Espírito Santo, nós parecemos mais, refletimos a glória do Pai. Viu? Cheio do Espírito Santo, Estevão prestes a morrer, o primeiro mártir da igreja cristã, cheio do Espírito Santo, apedrejado. Ele disse: Senhor, porque ele viu coisas que pessoas normais não veem. Cheio do Espírito Santo, meu irmão, nós vemos o que poucos veem. Cheio do Espírito Santo, nós temos visões, revelações. Cheio do Espírito Santo, o céu costuma se abrir. Viu? Como se abriu para Isaías lá no capítulo 6. Isaías, cheio do Espírito Santo, entrou, viu os céus abertos, o Senhor assentado no seu trono com um séquito de glória, de poder, e viu os querubins, serafins e os anjos voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Cheio do Espírito Santo, Isaías teve essa visão. E Estevão, cheio do Espírito Santo, seu rosto parecia um anjo, e ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Senhor, não nos castigue pela minha morte, não nos puna por ter me apedrejado e ter me matado. Prestes a morrer, ele pediu perdão, viu? Em favor dos seus acusadores, dos seus algozes. Cheio do Espírito Santo, nós oramos por quem nos persegue, nós bendizemos quem nos maldiz. Cheio do Espírito Santo, nós fazemos coisas que pessoas normais não fazem, mas nós não somos anormais. Nós não somos normais, nós somos anormais, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ali a igreja primitiva estava sendo perseguida, viu? A igreja, os principais, os sacerdotes, Herodes, Pilatos, toda a cúpula romana se levanta contra a igreja para perseguir, porque já tinha eles recebido o Espírito Santo ali em Atos capítulo 2. Pedro faz um discurso, um sermão, e se converte ali quase 3.000 pessoas, uma multidão de pessoas. E depois em Atos 3, Pedro e João indo para o templo, aquele paralítico da porta é curado, todo mundo conhecia ele, tinha mais de 40 anos, era conhecido de todo mundo, e todos viram aquele homem andar, ele nunca tinha andado, tinha mais de 40 anos, era coxo desde o ventre da sua mãe, meu irmão, mas para Deus não é impossível. E todos conheciam aquele paralítico, e agora vê aquele homem andar. A fúria
os sacerdotes de Israel, cheios do Espírito Santo, eles enfrentaram as autoridades, os reis, meu irmão. E aí as pessoas olharam e falavam assim: quem são esses homens indoutos? Esses homens são iletrados, eles não têm cultura. Quem são pescadores? Mas eles falam com sabedoria. Meu irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia da sabedoria, da graça, do poder, da unção de Deus, da vida de Deus. Ameaçaram, viu? Mas eles não se intimidaram. Não se intimidaram. E a igreja já era cheia do Espírito Santo. E diz ali em um dos versículos que nós lemos que a igreja encheu mais ainda do Espírito Santo, ao ponto da igreja, viu? Que somos extensão daquela igreja. Nós somos extensão daquela igreja. Você é aquela igreja. A igreja, ela orava e o chão tremia. Literalmente tremia. Que poder, que unção que tinha essa igreja, que unção que tinha essas pessoas, cheia do Espírito Santo, meu irmão. É por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo nada intimida, nada amedronta, nada tira dos caminhos do Senhor, nada faz ela recuar. E diz que quanto mais a igreja orava, mais ela crescia, e Deus acrescentava as almas que haviam de se salvar. Era uma igreja vitoriosa, porque era cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se eu colocar ali fora uma Ferrari 0 km, que custa aí 2,5 milhões de reais, e falar: é de quem chegar primeiro, certamente todos iam correr lá. Não é verdade? Até eu, talvez, eu sou bobo. Se colocasse um carrão daquele, é de quem chegar primeiro. Meu Deus, ia ser uma corrida rápida. Agora, Deus está nessa noite aqui, Jesus está nessa noite aqui, porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem enche o poder. João Batista mesmo disse para as pessoas, quando as pessoas pensavam que João Batista era Jesus, falaram: você é o Cristo que haveria de vir? E ele disse: não, não sou eu, mas já existe um, e ele era antes de mim, veio após mim, ao qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele os batizará com fogo, com poder e com o Espírito Santo. Aleluia! E aí a gente fala: você quer receber o Espírito Santo na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Vem à frente! A pessoa pensa, e aí resolve ir, se quiser, né? E a gente fala: se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer receber o Espírito Santo, quer receber o poder de Deus, vem à frente. Irmão, nós temos que correr, porque o Espírito Santo vale muito mais do que uma Ferrari, 10 Ferrari, 1000 Ferrari, do que uma fazenda com milhões de cabeça ligada. O Espírito Santo vale muito mais, porque o Espírito Santo é Deus na nossa vida. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, ela enfrenta obstáculos, ela não recua. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo é cheia do próprio Deus, cheia do próprio Deus. Quando levanta a mão, alguma coisa acontece. Ela vê os desanimados, mas não é influenciado pelos desanimados. Vê os pessimistas, mas não é influenciado pelos pessimistas. Vê o derrotado, mas não é influenciado pelos derrotados. Sabe por quê? Porque ela não é influenciada pelo sistema, não é influenciada por pessoas, ela é influenciada por Deus. Aleluia! Por Deus, meu irmão. E ali a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do poder de Deus. Aleluia, aleluia. Ela já era cheia e ficou mais cheia ainda, mais cheia do Espírito Santo. Era perseguida, mas a presença de Deus superava o medo da perseguição. A presença de Deus
supera o medo de derrota, de fracasso. A presença de Deus supera medo de perseguição. A presença de Deus nos faz humildes, para nos relacionarmos com pessoas. A presença de Deus nos faz pacientes, nos faz tolerantes. A presença de Deus, meu irmão, nos leva à vitória, viu? Aleluia. Hoje Deus está colocando na mão de pessoas aqui queixada de jumento fresco. Sansão pegou a queixada de jumento e ele não ficou parado, meu irmão. Veja bem, Deus me fala isso aqui. Eu estou colocando na mão de pessoas hoje a queixada de jumento. Eu estou colocando na mão de pessoas hoje a capa de Elias. Eu estou colocando na mão de pessoas hoje o cajado de Moisés. Não adianta nada ter o cajado, ter a capa, ter a queixada de jumento, se não fazer uso, se tiver medo. Não adianta nada se não estiver cheio do Espírito Santo. A capa, a queixada, o cajado na mão de pessoas que têm medo, que não têm fé, que não são cheios do Espírito Santo, não acontece nada. Mas esses três objetos na mão de uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, ela vai batendo a queixada de jumento e vai derrubando o inimigo. Ela pega a capa e toca na água e as águas se abrem. Ela pega o cajado, vem no mar e as águas se abrem e ela passa em nome de Jesus. Por quê? Porque é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo que sabe usar as armas que Deus deu para ela. Aleluia, aleluia. Deus está colocando na mão de pessoas hoje, aleluia, para você fazer uso, meu irmão, minha irmã, para você fazer uso. Não tenha medo, não se amedronte, não se deixe influenciar pelos cenários sombrios da vida, pelo pessimismo, do incrédulo, do ímpio, mas seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.